Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas, elas abordam o tema de terraplanagem, mas com uma visão holística, né? Voltada ao homem comum, homem, a mulher, que pode vir a empreender terraplanagem. Nós queremos tanto encarregado de campo, técnico, operador de máquina, a mulher do operador de máquina, né? O filho do técnico de campo, né? O dono da obra, o filho do dono da obra, né? o administrador das máquinas de terraplanagem, o administrador do dono do terreno, né? Enfim, todo mundo envolvido de uma forma ou de outra no empreendimento de terraplanagem, que é a escavação. Qualquer escavação é uma obra de terraplanagem. E se eu escavei em algum lugar, é porque eu vou ter que pôr essa terra escavada em algum lugar, aí gera o aterro, né? E o aterro também é uma obra de terraplanagem. E se eu preciso fazer um aterro, então eu tenho que escavar em algum lugar, senão eu não tenho solos para fazer o aterro. Então são coisas muito básicas, onde que o ser humano precisa ter esses conhecimentos básicos. Então o objetivo das nossas mini-aulas é isso, alcançar muitos, que todo mundo, no fim, sabe que é uma terraplanagem, uma escavação aterro. O que nós queremos colocar nas mini-aulas é algumas observações importantes de caráter de atendimento de norma, de problema de patologia, de erros, de falhas, de prejuízos, de morte, problema ambiental, né, que estão envolvidos nessas obras de terraplanagem. Além de todo dia, de segunda a segunda, a gente ter 10 minutinhos, às 16 horas, pelo canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, divulgar esses 10 minutinhos de 35 anos de experiência nosso, mexendo com o assunto, gratuitamente. Nós também estamos disponíveis todo dia, das 16 às 17, só agendar o horário e nós tirarmos dúvida sobre esses assuntos tratados aqui na academia. A academia já tem 6 mil vídeos que envolvem a parte temática de engenharia civil e geotécnica, que envolve a parte de gestão, que a gente chama também manual administrativo, para como fazer a gestão desses problemas, né? Como empreendê-los de uma forma adequada, correta, né? E quiçá, né, dando glória a Deus, que é a história da vida espiritual. E isso não é religião, né? Então vamos aqui à questão temática de hoje. E na questão temática de hoje, nós vamos falar de um termo que é pouco conhecido, chamado inclinômetro. Inclinômetro, assim como outros que nós vamos comentar, inclusive no nosso curso de instrumentação, né, são necessários para avaliar o desempenho daquela obra de terraplanagem. Então, se a gente não tiver os olhos a perceber a necessidade de avaliar o desempenho da obra de terraplanagem, a gente pode ter problemas gravíssimos. E é lógico que o inclinômetro é um equipamento bem sofisticado em relação ao nosso objetivo com as nossas mini-aulas, que são obras da base da pirâmide, são obras mais simples, né? Mas não quer dizer que, de repente, não está invocando uma necessidade de ter um inclinômetro. Mas o que é um inclinômetro? Né? É exatamente o que está aqui nessa figurinha, né? Que eu falei aí, não pôr a referência. Está aqui um aterro, está aqui um solo, o marrom é o solo, de fundação, aqui é um aterro, né? E pode aparecer uma superfície de ruptura aqui, ó. Como que eu sei que o aterro sobre esse solo está funcionando bem? Eu posso colocar um inclinômetro aqui e à medida que haja um deslocamento dessa parte aqui em relação a de baixo, o inclinômetro vai indicar, né, uma mudança
do deslocamento, né? Então eu tenho uma situação estimada e tenho uma medida. E se a medida pelo inclinômetro está aquém da estimada, então eu tenho um problema para resolver, né? Ainda mais... tá aqui, a fonte é Terratex. Aqui uma barragem, né, onde foi colocado o inclinômetro, está aí o técnico colocando o inclinômetro. A barragem tem, então, vários inclinômetros para ver exatamente se tem problema de deslocamentos. Está aqui o gráfico mostrando os deslocamentos, né, e o que é admissível e o que não é admissível pode ser, então, observado através desses inclinômetros e o barramento, então, ser colocado em estado de alerta, eventualmente, por causa disso. Mas, além desse instrumento, que é um dos mais sofisticados aí, e que nós vamos rapidamente passar no nosso mini treinamento, a partir de amanhã, nós temos outros instrumentos que são muito óbvios e baratos, eu diria, que é a observação visual, né? Eu tenho sempre como mente, e eu vou mostrar no nosso curso de instrumentação, a falha ainda que temos com relação a esse tema, instrumentação, que o ser humano, andando pela obra, ele vai ver se ela está se desempenhando bem. Porque instrumentação é ver se o desempenho está adequado. E como que eu vejo o desempenho ser adequado ou não? Através de deslocamentos. Essa é a primeira coisa, deslocamento. O deslocamento está adequado? E a deformação? O que é deformação? É deslocamento por uma certa dimensão, né? Então, aí eu tenho deslocamento e tenho deformação. Se eu tenho um deslocamento adequado, tem uma deformação, a deformação é adequada. Então, só com isso, a gente pode ter, visualmente, ver que a coisa está deformando, ou está deslocando, melhor, né, através de marcos superficiais, topografia. Mas o homem pode observar deslocamentos através de estruturas tipo canaletas que estarão nesses aterros. E se as canaletas trincaram, elas passam a ser um instrumento, né? Certa vez eu cheguei para uma dona de casa numa favela e falei: olha, se aparecer alguma trinca na parede, a senhora passa a observar e orienta a senhora para a senhora medir o deslocamento. Ou seja, a própria trinca passa a ser um instrumento. E é nesse sentido que eu estou falando aqui de um equipamento tão sofisticado como o clinômetro, numa mini aula que eu falo que é a base da pirâmide, para vocês entenderem que a avaliação de desempenho é necessária, né? A avaliação de desempenho pode ser um engenheiro com certo talento observar as estruturas. Eu vou te dizer que qualquer homem, né, antenado, vai perceber a anomalia naquela terraplanagem, depois que ela é feita. E se a gente orientar, então fica melhor ainda, porque a gente tem a experiência de 35 anos para passar para qualquer um dos senhores, para os senhores observarem visualmente o desempenho da obra. E aí sim, colocar um medidor de trinca, colocar algum instrumento para verificar a questão de deslocamento ou deformação. E também tem a parte de piezometria do nível da água, da sazonalidade, da alteração da água. E, fruto disso, nós temos as poropressões a serem observadas através de instrumentos e também, eventualmente, vazão, fluxo que está saindo em algum lugar, né? E se aquilo está adequado ou não adequado, e como aquilo pode estar crescendo ou não, ou estabilizando, ou como estabilizar. Tudo faz parte, então, da questão de verificar o desempenho
de um barramento, de um terrapleno qualquer, de uma barragem de fazenda, ou até de alguma circunstância de uma escavação abaixo do nível d'água, ou até uma vala, um vazamento qualquer, e lagoas de estabilização, lagoas de piscicultura, ou seja, em todo lugar que mexe com terra e nós temos o acúmulo de água, nós temos que ver, não só nessa situação, nós temos também aterros subsolos moles e ver o desempenho daquele trabalho de geotecnia ou da terraplanagem. Senhores, acabou o nosso tempo da nossa mini aula, até a próxima, muito obrigado e venha trabalhar conosco. Tchau, tchau.